Memorial do Holocausto. Um grito silencioso para lembrar os 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra. Os judeus não foram as únicas vítimas do nazismo. Comunistas, homossexuais, ciganos, outros 5 milhões de pessoas também perderam a vida nos campos de concentração. Um genocídio que até hoje provoca dor e indignação. O Holocausto é resultado do regime totalitário de Adolf Hitler. Sua ascensão começou depois da Primeira Guerra Mundial. Alemanha, 1918. O país perdeu a guerra e está destruído. Os vitoriosos, Rússia, França e Inglaterra, impõem duras penas e responsabilizam a Alemanha pela guerra. O país é obrigado a pagar indenizações e, com a assinatura do Tratado de Paz, perde partes importantes de seu território. As fábricas de armas são destruídas e o país fica proibido de formar exércitos. Para o povo alemão, o tratado foi um choque, uma humilhação. O nazismo soube captar muito bem o sentimento de humilhação que o povo alemão passava. As classes operárias e a classe média alemã passavam por um processo de pauperização e de empobrecimento muito forte, provocado pela inflação e pelas dívidas do Estado alemão. E, além disso, o sentimento de derrota era muito forte, o sentimento de humilhação era muito forte. Então, a palavra de ordem que os nazistas buscavam acentuar e difundir no meio da população era um sentimento de revanchismo. Quem traiu a Alemanha foram os comunistas, os socialistas, porque eles assinaram o Tratado de Versalhes, que foi extremamente prejudicial à Alemanha e que transformou o país num caos econômico e político. Entre os grupos que traíram a Alemanha ao assinar o Tratado de Versalhes estavam os judeus. Então, os judeus, assim como os comunistas, são culpados pela miséria da Alemanha. Esse é o discurso nazista. A partir de 1919, a Alemanha mergulha em uma profunda crise econômica e social. Pequenas e médias empresas vão à falência. Apenas as grandes corporações resistem. Sem trabalho, a população vê os preços subirem assustadoramente. Em 1918, uma fatia de pão custava 63 marcos. Em julho de 1923, já tinha chegado a 3.465 marcos. E em novembro do mesmo ano, para comprar uma fatia de pão, os alemães precisavam levar o dinheiro em carrinhos. O preço, 201 bilhões de marcos. O dinheiro comprava tão pouco que passou a ser usado para acender fogo. A maioria da população não conseguia arcar com todas as despesas que que o final da guerra tinha ocasionado. O Partido Nazista surge como uma resposta a essa situação. A Alemanha não era o único país a viver tempos difíceis na Europa. A Itália mudou de lado durante a guerra com a promessa de receber novos territórios. Mas, terminado o conflito, a maior parte das colônias e territórios conquistados ficou com a França e com a Inglaterra. Para as grandes indústrias italianas, a guerra também não terminava com lucros. Os salários dos operários foram reduzidos e, em 1920, uma greve geral mobilizou mais de 2 milhões de italianos. Na política, a Itália estava dividida. De um lado, os partidos de orientação socialista e comunista. Do outro, o nascente partido fascista de Benito Mussolini. A base do pensamento fascista nós podemos encontrar em alguns itens, né? O nacionalismo exacerbado. Ele dizia que o Marx afirmava que a história era a luta de classes. E o Mussolini dizia não. A história é a luta entre nações.
nações proletárias e as nações burguesas. E a Itália era colocada por ele como uma nação proletária, uma nação jovem que devia lutar contra as nações ricas para ter o seu espaço. Benito Mussolini ganhou popularidade. Ele era a resposta aos anseios da burguesia. Prometia restabelecer a ordem e conter o avanço dos comunistas. Para lutar por isso, Mussolini criou uma organização paramilitar, os Camisas Negras. Em nome do nacionalismo e do anticomunismo, eles perseguiam grevistas, atacavam jornais e sindicatos. Apenas em 1921, os Camisas Negras foram responsáveis pelo assassinato de 600 pessoas. A violência como era justificável para o Mussolini, desde que ela fosse em defesa dos princípios que norteavam o Estado, a disciplina, o respeito à hierarquia, o respeito às ordens do Duce, crer e obedecer. Esse é um lema fascista. Então, o camisa negra, ele tem que crer na palavra do Duce e obedecer. Se ele manda espancar, devemos espancar. Ele tem um lema muito interessante, que era colocado inclusive nas escolas, de que é melhor viver um dia como leão do que 100 anos como cordeiro. Então ele dizia, olha, essa violência é porque eles são leões. E a violência não é uma violência gratuita. As demonstrações de poder dos fascistas eram grandiosas. Em 1922, milhares de camisas negras desfilaram sobre Roma exigindo o comando do país. Com o apoio dos industriais, dos militares e de alguns juízes, o rei demitiu o primeiro-ministro. Benito Mussolini, il Duce, como ficou conhecido, assumiu o governo. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra pátria. Mussolini, no governo, ele tem muita preocupação em doutrinar o jovem, porque ele quer formar uma nova mentalidade na Itália. E aí é uma busca na história italiana do Império Romano. Não? Por isso a identificação do líder, do Duce. Ora, Roma se transformou no grande império porque teve o César. A figura de um líder incontestável, de um líder que organizou o império e que fez inúmeras conquistas. E o Mussolini vai se arrogar essa figura de ser o novo César. Qual é a originalidade do Mussolini? Ele acabou aproveitando as reivindicações dos operários e transformou em lei. Os operários queriam direito a férias, descanso semanal remunerado, limitação de jornada de trabalho, direitos trabalhistas. Ele organizou e deu esses direitos. Mas, ao mesmo tempo, ele agrada os donos de indústrias, mantendo os salários baixos e proibindo as manifestações de greve. 10 anos depois do fascismo se estabelecer na Itália, a Alemanha também passou a ser comandada por um ditador. Adolf Hitler, um artista frustrado e ex-soldado da Primeira Guerra, cresceu rapidamente no Partido Alemão dos Trabalhadores. De espião, tornou-se líder do partido. Em 1934, passou a acumular os cargos de chanceler e presidente. Uma de suas principais ideias era a suposta superioridade da raça alemã. O pensamento racial da superioridade do branco era considerado quase que uma ciência. Ao criticar os judeus e os eslavos, ele está falando na existência de raça superior e raça inferior. Mas ele não criou isso. Na realidade, ele está se apropriando de um discurso que já existia e que tinha eco na Alemanha. Vários partidos nacionalistas já usavam esse discurso. Na realidade, o Partido Nazista não é o único partido racista na Alemanha. Você tinha vários outros, só que o Partido Nazista é o que vai ter sucesso eleitoral. Uma vez no poder, Adolf Hitler criou uma máquina de propaganda política capaz de lhe dar popularidade. Com discursos inflamados
e estratégias de comunicação avançadas, criadas por seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, ele mobilizou multidões. Falava do futuro, com uma Alemanha unida e próspera. Enfatizava os sacrifícios necessários para recuperar o país e destacava o orgulho do povo alemão, como neste encontro com a juventude do partido. Denn ihr seid Fleisch, von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. O partido nazista exercia forte controle dos meios de comunicação. Até o público chegavam apenas ideias e imagens que estivessem alinhadas com o pensamento nazista. A máquina de propaganda de Hitler era tão sofisticada que tinha sua própria cineasta, Leni Riefenstahl. Os filmes de Leni ajudaram a recuperar a autoestima e o orgulho dos alemães. Para isso, ela criou imagens nas quais o líder alemão era sempre associado a ideais de harmonia e grandiosidade. Um enquadramento de câmera diferente, ela dava ao líder que estava ali, né, como a figura principal do regime nazista, uma outra percepção, que é uma percepção dele gigantesco, dele como herói. Então, assim, a técnica aliada à ideologia, ela soube fazer esse casamento. De um lado, as imagens de Leni Riefenstahl, que associavam o nazismo à beleza. De outro, a marca do horror. Hitler pregava a superioridade da raça alemã e aqueles que não correspondiam aos padrões de uma suposta pureza ariana eram exterminados. Os primeiros campos de concentração na Alemanha, na realidade, são para comunistas, para socialistas, para anarquistas e para inimigos potenciais, como os miseráveis. Então você imagina que num dia você sai na rua e ela não tem pobre, ela não tem miserável. Isso te dá uma visão de que, olha, a segurança, ele está resolvendo o problema. De que forma? Limpando as ruas. Ciganos, deficientes físicos e mentais, homossexuais, todos foram vítimas do nazismo. Os judeus eram obrigados a se identificar com uma estrela no braço e separados da população alemã até mesmo nos transportes. Em 1939, o nazismo cria os guetos. Eram áreas cercadas nas cidades alemãs e países invadidos, como a Polônia, onde os judeus e inimigos do regime viviam segregados. A comida era racionada. Muitos não resistiam. A acusação de que os problemas alemães era por conta dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais, especialmente dos judeus, a política antissemita foi uma política sistemática do Estado nazista alemão. O antissemitismo não tem origem no nazismo. O antissemitismo, ele percorre a história da humanidade e ganha bastante força na Idade Média, quando o cristianismo se torna a religião oficial da maioria dos países europeus daquele período. Para garantir a ordem imposta pelo regime, o nazismo contou com 3 polícias ao longo de sua existência. A mais temida era a SS. A SS vai ser uma tropa de elite, formada por oficiais, escolhidos a dedos. Vai ser um grupo que não vai partir só para a violência gratuita. Eles vão ter um ideário, uma imagem, um uniforme, uma filosofia. Eles passam a ser, inclusive, a guarda pessoal do próprio Hitler. Uma tropa
altamente politizada e consciente do seu papel na sociedade, de fazer crescer um novo tipo de alemão e exterminar alemães que não tivessem o mesmo tipo de raciocínio. Desde que assumiu o poder, Hitler se mostrou expansionista. Queria anexar territórios e ampliar seus domínios sobre a Europa. Mas para isso, precisava de recursos. Apoiado por um sentimento popular de revanche, ele tratou de recuperar a economia e fortalecer militarmente a Alemanha. Para acabar com o desemprego, abriu frentes de trabalho que empregaram 1 milhão de pessoas. Cortou os impostos das indústrias que aumentavam a produção e ofereciam postos de trabalho. E, contrariando o acordo de paz, reativou a indústria bélica. E o programa econômico dele é um programa básico que muitos países usaram na década de 30, inclusive os Estados Unidos, que é a intervenção do Estado na economia. Até então, na Primeira Guerra Mundial, havia a ideia liberal de que o mercado, de que a economia não devia sofrer nenhuma intervenção do Estado, que o mercado se autorregula. Com a guerra, com a miséria, com a crise, o mercado não estava se autorregulando. Então, a proposta do nazismo e do fascismo era justamente isso: o Estado ser o mediador, o Estado impor uma série de leis que iria fiscalizar os trabalhadores, mas também fiscalizar o capital. O plano econômico nazista deu certo. Entre 1932 e 1937, o número de desempregados caiu de 6 para 1 milhão. A produção nacional cresceu 102% e a renda nacional dobrou. Há um crescimento econômico com geração de emprego e melhorias salariais do povo alemão bastante considerável. Então, isso explica um pouco a adesão parcial, porque ela não foi uma adesão absoluta de parcelas consideráveis da população alemã em relação ao nazismo. Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Apesar de Hitler admirar Mussolini, os ditadores tinham divergências. Hitler temia perder poder na região. Já Mussolini reprovava o ditador alemão por romper o acordo de paz. Mas a necessidade de somar esforços os uniu. Em 1936, os ditadores negociaram um acordo de cooperação por 10 anos. Se um dos países fosse atacado, poderia contar com o outro em sua defesa. O Mussolini, ele é o grande inspirador dos fascistas de um modo geral, até porque foi o primeiro a chegar no poder, Fascistas do mundo todo se inspiram realmente nesse gestual do Mussolini. E o Hitler também. Juntos, Hitler e Mussolini apoiaram militarmente a ascensão de mais um regime totalitarista, desta vez na Espanha. Após uma guerra civil que durou 3 anos e deixou 1 milhão de mortos, Francisco Franco toma o poder em 1938, aliando-se aos nazistas e fascistas contra uma frente popular de esquerda. Mussolini e o Hitler mandam apoio imediato a Franco. E o Mussolini, um apoio muito mais explícito. O Mussolini manda milhares de combatentes. A Guerra Civil Espanhola é talvez um grande termômetro do que vai ser a Segunda Guerra Mundial, já que de um lado estavam comunistas, anarquistas, liberais, defendendo a República, e de outro estavam os nacionalistas e os falangistas espanhóis, que são os fascistas. Em setembro de 1939, a Alemanha domina a Polônia e tem início a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de pessoas perderam a vida. O fascismo e o nazismo saíram derrotados. Mas até hoje,
algumas de suas ideias persistem. O preconceito e o racismo persistem na história da humanidade. E, em alguns momentos, esse preconceito e esse racismo ganham a forma de manifestações políticas organizadas. Então, esse é um perigo que está sempre presente e que é necessário se atentar, combater através da educação.